No silêncio denso da manhã, quebrado apenas pelo som das águas do rio Shire, mais de 300 de moçambicanos decidiram não voltar para casa. O que para muitos seria um momento de encontro com a terra natal, tornou-se num ato de resistência silenciosa. 336 cidadãos recusaram a atravessar a fronteira de regresso a Moçambique, mesmo quando os comboios humanitários os aguardavam. Eles não estavam apenas dizendo não no retorno, estavam clamando por socorro, por segurança, por dignidade. Estavam, na verdade, a dizer: não nos deixem morrer de novo. Este grupo faz parte dos cerca de 7.000 moçambicanos que desde o final de 2024 fugiram para o Malawi em busca de refúgio contra a violência e instabilidade que eclodiram após as eleições presidenciais, cujos resultados foram amplamente contestados. A vitória do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, foi oficialmente confirmada pelo Conselho Constitucional, mas não conseguiu convencer a população de várias províncias, especialmente na Zambésia, de que o país estaria entrando num novo ciclo de paz. Pelo contrário, para milhares, o resultado das urnas foi o início de um novo capítulo de medo e perseguição. A maioria dos refugiados vinha de Murumbala, um distrito esquecido e frequentemente negligenciado, onde a presença do Estado se resume a um nome em mapas administrativos. Foi dali que famílias inteiras cruzaram o Shire, com crianças ao colo e trouxas nas costas, carregando pouco mais que a roupa do corpo e um passado marcado por desilusões. As suas casas ficaram para trás, mas o que mais deixaram foi algo que deveria ser sagrado: a sensação de pertencimento à sua pátria. O campo de Nyamitutu, no distrito de Nyanji, no Malawi, foi durante meses o abrigo precário dessas pessoas. Barracas de medicamentos, tudo isso foi preferível, segundo os próprios refugiados, do que enfrentar novamente os fantasmas de Moçambique. Quando o governo malauiano anunciou o encerramento do campo e iniciou o processo de repatriamento voluntário, o Ministério da Administração Interna do Malawi, por meio do seu Departamento de Refugiados, esperava que todos aceitassem regressar. Porém, 336 pessoas disseram não, um não que carrega o peso de décadas de promessas não cumpridas, de reconciliação forçadas, de acordos políticos vazios. A oficial do Departamento de Refugiados, Hilda, confirmou que esse grupo solicitou proteção internacional contínua, alegando que ainda enfrentam riscos de segurança real e iminente em Moçambique. Em resposta, o governo malauiano deu início ao processo de determinação do Estatuto de Refugiado, conforme previsto pelo direito internacional humanitário. Eles serão transferidos para o campo de refugiados de Nzaleka, no distrito de Doa, onde aguardarão a decisão do governo sobre se tem ou não direito a asilo permanente. Este episódio, ainda que discreto, representa algo muito maior do que os números sugerem. Ele denuncia de forma inequívoca a falência de um Estado em cumprir sua obrigação primária: proteger a vida e a liberdade de seus cidadãos. Que país é este onde centenas preferem viver confinadas num campo estrangeiro a retornar às suas aldeias? Que nação é esta em que o medo fala mais alto do que o amor à terra? A narrativa oficial insiste que Moçambique está em paz, que as condições estão criadas, que há normalidade nas províncias afetadas, mas os rostos cansados daqueles que se recusam a voltar contam outra história, uma história de insegurança persistente, de perseguições silenciosas, de comunidades militarizadas e de um Estado ausente onde deveria estar presente.
Uma história em que a paz é apenas uma palavra bonita, escrita nos discursos, mas que não ecoa no dia a dia dos moçambicanos das zonas rurais. Não estamos a falar de números, mas de vidas, de mães que enterraram filhos por balas perdidas, de homens que foram perseguidos por suspeitas políticas, de jovens que cresceram num país que lhes prometeu futuro e entregou apenas desespero. E agora estão ali, numa terra estranha, falando uma língua que não é sua, comendo alimentos que não reconhecem e ainda assim sentindo-se mais seguros do que na sua casa. É urgente que as autoridades moçambicanas deixem de lado os jogos políticos e olhem para esta crise com a seriedade que ela exige. Já não basta repatriar pessoas como se fossem mercadorias devolvidas à origem. Já não basta fazer conferências de imprensa garantindo que tudo está sob controle. Já não basta usar as instituições para mascarar o que está visivelmente em colapso. O pacto entre o Estado e o seu povo. É preciso uma revisão profunda da estratégia de segurança nas províncias afetadas. É preciso que os moçambicanos sintam que o Estado é deles e não contra eles. É preciso reabilitar as comunidades não apenas com cimento, mas com confiança, com justiça, com verdade. É preciso abrir canais de escuta reais, onde os cidadãos possam relatar as suas dores sem medo de represálias. É preciso responsabilizar os culpados, reparar os danos, punir os excessos. É preciso colocar a dignidade humana no centro de toda e qualquer ação política. Enquanto isso não for feito, o número de moçambicanos a buscar refúgio em outros países continuará a crescer e com ele continuará a sangrar a alma de uma nação inteira, porque nenhum povo abandona a sua terra sem motivo. E quando 336 pessoas dizem ao mundo que Moçambique já não é segura para elas, estão a falar por muitos mais que ainda permanecem calados, silenciados, aprisionados pela pobreza, pelo medo e pela desesperança. É hora de agir urgentemente antes que mais campos de refugiados virem lares para moçambicanos desalojados, antes que mais crianças aprendam a palavra exílio antes de aprender a escrever o próprio nome, antes que o país perca de forma irreversível a confiança do seu próprio povo. Moçambique ainda pode se reencontrar com a sua promessa de ser uma pátria justa, inclusiva e pacífica, mas isso só será possível se os líderes ouvirem este grito silencioso que ecoa do outro lado da fronteira, porque onde há moçambicanos a viver como refugiados, há uma pátria que está a falhar e a urgência de salvar o que ainda resta. Situação muito séria, situação que deixa o povo moçambicano desanimado. Nós estamos a falar de 7.000 refugiados que estavam em Malawi e 336 deles disseram não para regressar a Moçambique. Preferem viver como refugiados a voltarem à sua pátria. É uma situação grave, é uma denúncia grave que reflete a situação em Moçambique. É importante nós destrinchamos e conversamos sobre isso, porque isso reflete que, na verdade, nós estamos esperando uma situação extremamente grave. Quando alguém diz que não quer voltar para o seu país, prefere viver como refugiado. Viver num campo de refugiado não é fácil, é difícil. Mas as pessoas preferem estar em campos de refugiados nesse caso, do que estar em Moçambique, porque lá eles acreditam que as condições e a segurança será muito melhor do que estar aqui em Moçambique, que é a sua pátria amada. Aliás, devia ser amada, mas parece que o amor à pátria está a esfriar cada vez mais dos moçambicanos. Imaginem quantos moçambicanos têm saído de Moçambique para não voltar hoje. Existem muitas pessoas que não querem estar em Moçambique. Isso deve ser visto como um problema. Quando um país já não é seguro para as pessoas nativas, para os que fazem parte da pátria, para os cidadãos nacionais deste país, isso é algo perigoso, isso é algo que deve ser, de certa forma, perseguido, deve ser repensado, porque a situação em Moçambique está a desagradar aqueles que devia agradar.
O governo deve fazer de tudo para criar condições melhores para essas pessoas que já desistiram da pátria. A situação é difícil, eu confesso que não é fácil viver em Moçambique, as pessoas vivem com muito medo e isso cria um trauma. Acredito que essas pessoas estão traumatizadas, principalmente por questões da manifestação. O tempo das manifestações em Moçambique foi um tempo difícil, aconteceram muitas mortes, muitas pessoas perderam a sua vida, perseguições políticas e tantas outras coisas que até hoje não foram esclarecidas. E isso é que está a criar esta revolta, esta falta de amor pela pátria que existe entre os moçambicanos. Quando o moçambicano diz que já cansou, já desistiu, para ele o que acontece, não acontece, não importa. Isso é algo que nós devemos interpretar como uma afirmação grave e uma afirmação difícil de pronunciar. Quando você desiste do amor à sua pátria, é algo complicado. Porque um dos preceitos importantes, aconteça o que acontecer, nós devemos amar a pátria até o fim. Porque é o nosso país, percebem? Moçambique é a nossa terra, Moçambique pertence aos moçambicanos. Mas muitos moçambicanos estão a desistir. Muitos moçambicanos acreditam que o Moçambique já não pertence a eles. Moçambique já não é um país para os moçambicanos. E isso é grave, isso é uma situação completamente grave. Quando você percebe que um jovem que é formado em Moçambique, formado pelo dinheiro público em Moçambique, prefere exercer a sua função fora de Moçambique a exercê-la em Moçambique, isso é uma situação grave. Porque quando nós educamos, por exemplo, do ensino básico até o ensino médio, é investimento público que está a ser colocado nessa pessoa. Para essa pessoa, de repente, abandonar o país e aplicar aquilo que o país investiu em outro país, porque não simplesmente por vontade, mas porque foi obrigado pelas condições do próprio país a que se repensar nessa situação. O Estado gasta dinheiro com cada um dos moçambicanos. Claro que os moçambicanos contribuem impostos. E também podem contribuir de tantas outras formas. Mas parece que Moçambique já não está nesse patamar de os moçambicanos estarem a trabalhar lado a lado com o Estado. Parece que há uma situação de medo, há uma tensão que paira pelo ar. Você vê um carro na rua, não sabe o que vai acontecer, vidros fumados, é uma tensão que não acaba mais. Você vê a polícia, já não se sente seguro. Naqueles tempos, quando você via a polícia, você ficava à vontade. Meu Deus, eu estou com a polícia aqui ao lado, nada vai me acontecer. Agora, muitos acreditam que é a própria polícia que está aqui para não assegurar aquilo que é a segurança. Mas tem que se voltar, nós devemos voltar a confiar nas instituições do Estado. Nós temos que apelar para esse Estado moçambicano, trabalhar para poder restaurar a confiança dos moçambicanos, que é muito importante. Nós estamos aqui para poder ver Moçambique grande como merece estar. Moçambique é um país com um potencial incrível, um potencial maravilhoso. É um dos países mais ricos em termos de recursos naturais que existe no mundo. É um dos países mais ricos em termos de pessoas competentes, pessoas preparadas para poder fazer acontecer. Então é necessária oportunidade, é necessário que se organize a situação do país, porque isso vai de mal a pior. Coloque nos comentários a vossa opinião, por favor. Muito obrigado.